Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Chegamos no último dia do mês e amanhã já é dezembro. Meu Deus, como passou rápido. E hoje é dia de festa. Todas as vezes que a igreja celebra os apóstolos, a comemoração é uma festa litúrgica. O santo de hoje também deu a sua vida por Jesus e a igreja se veste com as cores do martírio, do sangue. Celebramos o apóstolo Santo André. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós o suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós. Amém. Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mateus inicia a história da pregação e da vida pública de Jesus, depois que chega a notícia dramática e inesperada: João Batista foi preso. Assim, a palavra de Deus ficou em silêncio. Jesus então entende que chegou a sua vez e, portanto, retira-se para as terras da Galileia, que, na linguagem das tribos do norte, são o território de Zebulon e Naftali, que é a Galileia, na verdade. No contexto ortodoxo de Jerusalém, a Galileia é considerada um lugar de mistura com os pagãos, um lugar de gente ignorante e gente perigosa. Mas Jesus começa a sua vocação de longe, na terra de Zebulon e na terra de Naftali, no caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Para os que viviam na região e sombra da morte, surgiu uma luz. Esta é a profecia de Isaías, capítulo 8, que se refere às invasões assírias do século VIII a.C., quando, tendo conquistado a Samaria, importaram populações pagãs para o território da Galileia e Samaria. É por isso que falamos da Galileia dos gentios. Jesus prega a conversão. Não consiste em melhorar, fazer um bom trabalho ou rezar mais, mas envolve mudar radicalmente a forma como pensamos e agimos. Este anúncio, iniciado pelo Mestre, deve multiplicar-se no mundo, mantendo sempre a sua raiz nele, no Senhor. Portanto, o projeto de Jesus está organizado num núcleo de pessoas e Mateus começa a contar como Jesus inicia a reunião dos 12, que dão início no novo povo de Israel, composto por 12 tribos. O Evangelho é um anúncio da alegria e da paz. Por isso não pode ser fechado numa gaveta ou escondido. O anúncio pressupõe movimento, e Jesus caminha à beira do mar, percorre toda a Galileia, e espera uma resposta generosa, até um pouco desconcertante,
Nós falamos do evangelho de imediatamente, mas pressupõe mais um estilo do que a fotografia do tempo. O distanciamento do Pai não deve ser mal interpretado como se Jesus quisesse sugerir não se importar com os pais. No povo judeu, o Pai significa relacionamento com os antepassados, apego à tradição. E se a tradição de um povo deve ser respeitada, é preciso, no entanto, verificar a sua relação com o Evangelho, porque nem todas as tradições estão em sintonia com a novidade do Senhor e da sua palavra. O evangelista conhece os muitos conflitos familiares, as dificuldades e muitas vezes as expulsões dos cristãos pelas suas famílias de origem, incrédulas e muitas vezes assustadoras. Querendo ser consistentes nas primeiras comunidades, esses cristãos abandonados foram acolhidos, e muitas vezes acolhidos em famílias de fiéis, que concordaram em partilhar as suas exclusões. Os primeiros apóstolos são pescadores, trabalhadores robustos. Eles não pescam com anzol, mas com rede, puxando para a terra o que sua habilidade conseguiu coletar no mar. Normalmente pescam à noite e na volta consertam as redes, arrumando-as, limpando-as e possivelmente lembrando-se de eventuais rasgos. E sabemos que o mar, no mundo judaico, é considerado a morada do demônio. Os judeus são homens da terra, agricultores, pastores, muitas vezes caminhantes no deserto. O mar, por certa forma, pelo seu significado, atrapalha a vida. A luz é profundo, traiçoeiro, perigoso, misterioso. Portanto, pescar homens significa arrebatá-los do mal e da morte. Jesus recomenda que cada irmão ou irmã em dificuldade seja resgatado do mal, das drogas, das paixões desenfreadas, do caráter irascível e agressivo, do desespero, do sentimento de inutilidade, enfim. Tantas coisas acontecem no mundo e tanta gente precisa ser resgatada. Santo André, filho de um pescador da Galileia, de nome Jonas, e irmão de Simão Pedro, André vivia em Cafarnaum e era um seguidor de São João Batista, antes de ser apresentado a Jesus. Foi um dos 12 apóstolos, honra excelsa, participando dos eventos mais importantes da vida e missão do Senhor. Compartilhou da sua vida pública, estava presente na última ceia, viu o Cristo ressuscitado, testemunhou a ascensão. André, inclusive, foi o primeiro a reconhecer em Jesus o Messias prometido, a partir das palavras de João Batista: "Eis aí o Cordeiro de Deus". Imediatamente ele e o outro discípulo deixaram de seguir João Batista para acompanhar o próprio Cristo. E o nome de André é o primeiro a ser citado como tendo seguido a Jesus. Por isso, ele é chamado de protóclito. Protos, primeiro, clitos, chamar. Ainda nessa passagem ocorre o primeiro diálogo com o mestre. Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Disse-lhe Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde habitava e permaneceram lá aquele dia. Há um sentido profundo nessas poucas palavras. Vir significa o passo da fé. Ver é a adesão da fé. Permanecer significa a união vital permanente com Jesus. A seguir, pleno de entusiasmo por ter encontrado o Messias, André inicia a divulgação da Boa Nova, comunicando a descoberta ao seu irmão Simão Pedro e depois a outros. Dias depois ocorre o chamado oficial de Jesus para que os dois sejam seus apóstolos. Santo André é nominalmente citado nos evangelhos mais 2 vezes. Primeiro no episódio da multiplicação dos pães, quando indica a Jesus um jovem que possuía os únicos alimentos ali presentes, 5 pães e 2 peixes. Capítulo 6 de João. E o outro está no capítulo 12. E depois, quando faz o intermédio com o apóstolo Filipe, a pedido de alguns gentios de conhecer Jesus. Nada mais se sabe ao certo sobre a vida de Santo André, mas uma tradição diz que, por ocasião dos apóstolos, para pregar o evangelho por todo o mundo, ele teria ido para a região dos mares Cáspio e Negro, ou ainda que foi evangelizar na Galileia, Sítia, Etiópia, Trácia e finalmente na Grécia. E deste último lugar teria fundado a comunidade cristã de Acaia,
onde morreu martirizado numa cruz em forma de X, no dia 30 de novembro do ano 60. As ações de Santo André mais explicitadas na Bíblia parecem ser um resumo do núcleo da motivação cristã: buscar a Jesus, reconhecê-lo como nosso Salvador, aproximar-se dele pela fé e permanecer com ele, anunciá-lo aos irmãos, primeiramente aos mais próximos, manifestar-lhe a pequenez dos nossos próprios recursos, interceder pela aproximação de outros a ele, segui-lo até a morte. Assim, os seus exemplos são como um roteiro prático para a vida de todos nós, fiéis, ou que pelo menos tentamos ser fiéis. Ó Deus, que a vossa Igreja exulte sempre no constante louvor do apóstolo Santo André, para que, sustentada por sua doutrina e intercessão, e com a sua mesma vontade e alegria, entusiasmo e entrega, seja fiel aos seus ensinamentos para reproduzir os seus frutos. Amém. Por intercessão do apóstolo Santo André, dessa bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã tem Enciclopédia Bíblica. Não perca. Até lá.